Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Estamos uma vez mais reunidos para que juntos possamos aprender e sermos edificados por intermédio do estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. Em especial, nos é ofertado para este domingo, dia 2 de agosto, a lição de número 5, Enfrentando gigantes e conquistando vitórias. E eu quero pedir a você que desde já está ofertando da tua atenção, para que nesses próximos minutos você esteja ligado conosco na perspectiva de que, ao final, tanto eu como você saiamos maiores desse processo de aprendizado. Antes de entrarmos na lição, eu te convido para que juntos oremos, caso você não possa orar, talvez nessa hora você está apenas ouvindo, fazendo alguma outra demanda do dia a dia. Então eu te peço que confirme apenas a oração que eu irei fazer, de tal maneira que, em nome de Jesus, nós sejamos uma vez mais aperfeiçoados. Querido Deus, graças te dou pelo privilégio que nos é concedido de, uma vez mais, falarmos a respeito da tua palavra, em especial da lição de número 5, onde eu lhe peço, ó bendito Espírito Santo, dá-nos clareza, dá-nos entendimento, dá-nos a percepção adequada para que possamos ser moldados pelo intermédio do estudo da tua palavra. Eu lhe rogo a Deus para que tu possas ter liberdade de tal forma que utilizes dos meus lábios, a fim de que eu comente e fale aquilo que precisa ser dito e seja propiciado a edificação no corpo de Cristo. É o que eu lhe peço a Deus de forma antecipada, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Maravilha! Caso você possa, eu te convido para que possa abrir a lição e não podendo, acompanhe, não tem nenhum problema. Lição de número 5 do terceiro trimestre do ano de 2020, cujo comentarista é o pastor Abner Ferreira, presidente da Convenção das Assembleias de Deus Estado do Rio de Janeiro, e o terceiro vice-presidente da Assembleia de Deus, Geral Madureira. Então é uma pessoa que tem o cabedal necessário para comentar e falar aquilo qual nós estaremos dizendo. De antemão agradeço a superintendência da Escola Bíblica nessa nova modalidade de ensino à distância, em especial pela vida do pastor Jairo e também a vida do pastor Benjamin, pastora Simone, que nos concedem a oportunidade de nos sermos outorgados e nos tornarmos úteis para o corpo de Cristo Jesus. Sem mais delongas, lição de número 5, cujo textuário se encontra em 1 Samuel capítulo 17, versículo 24, que diz: Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Verdade aplicada. Permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Nós veremos isso. Inclusive, talvez eu estou falando para a gente que já sabe disso, mas eu só quero reforçar esse entendimento para você. Os objetivos da lição. Primeiro, ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise. Segundo, explicar que nossos inimigos não são maiores do que Deus. Terceiro, mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. O texto de referência se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, onde foram selecionados apenas 4 versículos, e eu quero lê-los, que são o versículo 32, 37, 45 e 51, que dizem: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi, porém, verso 45, Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lance e com escudo. Porém, eu venho a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pelo que correu Davi, verso 51, pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. A lição que nos é ofertada, ela retrata o capítulo de número 17 do primeiro livro de Samuel, o qual é composto de 58 versículos. E esse capítulo é o capítulo da ascensão, esse capítulo é o capítulo da revelação. Esse capítulo é o capítulo onde se conhece quem de fato era o verdadeiro gigante na história. Se ele era Golias
ou se era Davi que servia a Deus. O capítulo 17 do livro de 1 de Samuel, ele nos traz uma história riquíssima, uma história reconhecida por muitos. Muita gente não conhece a história, não sabe a sua referência bíblica, mas mesmo assim citam. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos falar, as pessoas falarem sem nem mesmo saber, dizendo, esse confronto vai ser como se fosse de Davi contra Golias. O confronto contra o gigante. E a ideia nessa perspectiva da escola bíblica é nós fazermos algumas aplicações, olhando para aquela época, olhando para o mover, o agir de Deus, partindo do pressuposto daquilo que está dito pelo autor aos Hebreus, capítulo 3, versículo 8, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Partindo de uma perspectiva triunfalista e de trindade, sabendo que Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa, então podemos crer que o mesmo Deus que realizou no passado por intermédio da vida de Davi, ele é o mesmo Deus que pode realizar nos nossos dias. É bem verdade que talvez eu estarei falando para pessoas, na sua grande maioria, não estão enfrentando uma batalha de característica bélica, conforme a nação de Israel enfrentava o povo filisteu. Mas você vai perceber que nós iremos nos situar nessa história e entendermos e enxergarmos o mover de Deus, o agir de Deus, o atuar de Deus e a predisposição que há dos altos céus em abençoar homens e mulheres que se colocam na frente da batalha, crendo no poder do Altíssimo, crendo na grandeza do nosso Senhor. Para fins de introdução, temos que atentar para alguns detalhes que estão implícitos e explícitos nessa história do capítulo 17 de 1 de Samuel. Primeiro ponto que nós precisamos colocar os óculos da história e voltarmos lá atrás para entendermos é acreditarmos e percebermos que a nação de Israel, ela estava vindo de um governo teocrático. Agora ela entrava num governo onde se estabelecera ou fora estabelecido o primeiro rei, agora diante de um processo monárquico, onde Saul é intitulado o primeiro rei da história de Israel. Então, a nação estava diante de um momento diferente. De acordo com a história de Israel, percebemos que ela já tinha triunfado em diversas batalhas, mas havia uma concepção e uma compreensão direta da governança de Deus, seja na época patriarcal, seja na época de peregrinação, seja na época da lei, seja na época dos juízes, mas tinha essa clareza. E aqui não, aqui eles estavam recorrendo à liderança singular de um homem, à liderança singular de Saul. E diz a Bíblia que eles estavam num momento de guerra. A Bíblia relata-nos que o exército de Israel estava acampado num monte, o Monte Elá. E o exército dos filisteus estava acampado no outro monte, o Monte Socó. Entre um monte e outro havia um vale. Então haviam dois exércitos acampados em montanhas, em montes, um de frente para o outro. E havia uma guerra, e nessa peleja, que estava ainda no processo inicial, que era o processo de preparação bélica, diz-nos a história que eles intentaram, ou que eles decidiram gerar uma batalha sobre a perspectiva da confiança de um homem. Do lado dos filisteus, levantaram Golias, o gigante Golias. Para que possamos compreender um pouco melhor, o gigante Golias era um homem que, de acordo com a história da época, ele possuía 2,75 metros de altura. Ele era um homem que, dentre todos aqueles, ele se destacava. O guerreiro de guerra, Golias, o soldado filisteu, um homem que já tinha em seu cabedal histórico diversas batalhas. Ele era um homem que gerava e colocava medo nos seus adversários. Então o que os filisteus decidiram? Olha, vamos fazer uma guerra de acordo com o código de guerra da época. Poderia eleger-se um soldado de um exército contra outro soldado do outro exército. E nessa eleição, apenas 2 soldados iriam para a batalha. Eles iriam na condição de representantes dos exércitos. Esse tipo de peleja ela era muito comum, porque através dela poupava-se a morte de muitas pessoas. Então, do lado dos filisteus, elegeram ele, o gigante guerreiro Golias. Golias seria o representante do povo filisteu e ele estava em busca de um representante do exército de Israel. Golias com seus 2,75 metros. Golias que tinha na sua couraça, na sua armadura de bronze, de escamas de bronze, que pesava aproximadamente 56 quilos.
Somente para você ter uma ideia, a lança de Golias possivelmente media em torno de 8 metros. A ponta de sua lança, ela possuía mais de 7 quilos. Pensa no monstro do homem que não era, para ter essa condição. De acordo com alguns estudiosos da época, acreditam que toda a estrutura bélica de Elias, que toda a sua armadura, ela pesava aproximadamente 115 quilos. Pense você, um rapazinho de 2,75 m, que carregava fácil na sua armadura 115 quilos. Será que o povo ia ficar assustado ou não? Será que ele dava medo ao povo ou não? Numa concepção natural, numa concepção humana, o Golias era um cara a ser temido. Quem olhasse para Golias somente sobre a perspectiva da naturalidade humana, um contra um homem contra outro homem, Golias era o cara que assustava geral. Mas a Bíblia diz que essa história ela teve um desfecho diferente. Que essa história ela teve um caminhar diferente. Por isso que o tema da lição é esse: enfrentando gigantes, conquistando vitórias. E eu chamo a atenção, o tópico 1 da lição diz: crises que surgem como gigantes. O conceito da palavra crise, de acordo com o dicionário Hawells, diz o seguinte: estado de súbito desequilíbrio ou desajuste nervoso, emocional, estado de incerteza, vacilação ou declínio, episódio desgastante, complicado, situação de tensão, disputa, conflito. Já parou para pensar que as crises, na sua maioria das vezes, elas representam como se fossem gigantes maiores do que nós, gigantes superiores a nós? E nessas ocasiões nos é dada a oportunidade de sermos lapidados através da nossa fé e confiança no nosso Deus. Os grandes problemas que se apresentam diante de nós, eles geram crise. E para que é um momento mais oportuno do que esse que nós estamos vivendo de enfrentamento dessa pandemia da Covid-19, se nós não estamos diante de uma grande crise, diante de uma grande situação. Mas são situações como essa que Deus opera maravilhas. Se Davi tivesse vencido um anão, o nome de Davi não seria reconhecido na história. Imagine, Davi, o matador de anãos. Que glória nisso! Que honra nisso! Que milagre existe nisso! Agora, quando se fala Davi, um matador de gigantes, irmão, a coisa muda de figura, a coisa fica diferente. Item 1.1 diz: conheça o Deus que você serve. Enquanto todo o exército de Israel estava temente, estava apavorado, estava temoroso, a Bíblia diz que Davi chega no ambiente, faz uma análise e ele lembra-se de grandes vitórias que ele já tinha conquistado. É engraçado porque conhecer a Deus exige de nós que nós passemos momentos a sós com Deus. Momento de solitude, momento de particular, momento de intimidade. Se tem uma coisa que nessa vida frenética que nós vivemos, que às vezes muita gente não consegue, é tirar momentos a sós com Deus, momento de particular. Davi só pôde se habilitar para enfrentar o gigante, porque ele conhecia ao Deus que ele servia. E aí eu te pergunto, não me responda, até porque não teria condições de você me responder. Mas você tem tido momentos a sós com Deus? Momentos de intimidade com Deus? Momentos de particular com o Senhor? Muitas das vezes, nós, diante dos grandes problemas, a gente sofre muito, porque a gente recorre a um monte de gente, sem antes, primeiro, recorrer ao Deus, dono de tudo, de todos e acima de quaisquer situações. Um Deus todo-poderoso. Enquanto o exército de Israel estava temoroso, Davi não. Davi chega no ambiente e vai fazer a análise. Espera aí, eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Eu conheço o Deus o qual me dá capacidade para entrar na batalha. O Deus que me dá capacitação. O Deus que me dá condições de peleja. Tópico 1.2 diz: Davi sabia quem era o seu Deus. É tremendo isso porque no versículo 37, a parte A do capítulo de 1 de Samuel, capítulo 17, diz: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Somente para que possamos entender um pouco melhor. Davi chegou no campo de batalha, percebeu que o exército de Israel
estavam de um lado, do outro lado o exército filisteu, o exército de Israel estava temoroso, até porque essa batalha ela estava no momento inicial, ainda não tinham efetivamente cruzado armas, estavam no momento ali de confrontação psicológica, estavam num confronto psicológico, Golias de um lado apavorando todo mundo e o povo aqui do outro lado totalmente apavorado. Davi chega, toma ciência da situação, entende a situação e ele vai se apresentar a Saul, dizer para Saul que ele queria entrar nessa batalha, ele vai dizer que queria entrar nessa peleja. E quando Saul o confronta, quando as pessoas tentam desestimulá-lo, Davi olha para trás, Davi olha para o seu passado, Davi olha para as inúmeras vitórias que ele já teve. E ele diz, olha, Deus já me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele também me livrará desse filisteu. Olha que coisa extraordinária. Davi entra naquilo que nós chamamos de progressão, jogo do progresso. Davi já vinha de batalhas anteriores, mas batalhas inferiores, batalhas menores. Pensa comigo, Davi ele fora selecionado dentre a sua família. Davi tinha, de acordo com a Bíblia cita que Davi tinha 8 irmãos. E desses 8 irmãos, 3 irmãos eles tinham decidido seguir a Saul e eles eram guerreiros, eles faziam parte da compostura do exército de Israel. E a Bíblia diz que Davi era aquele que cuidava das ovelhas. E é engraçado porque Davi ele menciona leão e urso, mas eu acredito, quando a gente estuda a biografia das histórias dos pastores de Israel, possivelmente em outras ocasiões, Davi já tinha matado serpentes. Possivelmente, em outras ocasiões, Davi já tinha matado lobos. Mas ele achou que lobo e serpente era coisa que qualquer um faz. Então ele só mencionou leão e urso. Pensa comigo, irmão. O cabra fala, olha, Saul, pode ficar tranquilo, irmão. Já tem algumas histórias aí no passado. Eu já passei o rodão no leão, eu já derrubei um urso aí no chão. Pode ficar tranquilo que comigo eu resolvo, porque Deus já me deu graça lá atrás, Deus já me deu vitórias lá atrás. Ei, meu irmão, minha irmã, não despreze os dias dos pequenos começos. A vida com Deus ela é uma boa escalada, ela é como se fosse uma escada contínua, a gente vai vencendo de força em força, de fé em fé, de dia em dia, de vitória em vitória. Talvez hoje você está olhando aí falando, não, eu sou pequeno demais, eu olhei aqui, o fulano estava com dor de cabeça e resolveu, mas você não sabe, é um processo. Talvez Deus está querendo te levar a novos patamares, mas é necessário que às vezes a gente comece pequeno e vá crescendo de fé em fé, de glória em glória. De fé em fé, de glória em glória. Eu fico pensando numa perspectiva um pouco animalesca. Davi fala que quando um leão pegava a ovelha, Davi saía disparado atrás do leão. Quando o urso pegava a ovelha, Davi saía disparado atrás do leão. Já parou para pensar que geralmente, os homens é que fogem de leão, os homens é que fogem de urso. Na época de Davi, quem fugia dele eram os leões, quem fugia dele eram os ursos. Eu fico pensando nos animais reunidos nas florestas e eles conversando entre si, de forma muito animalesca, é claro. Rapaz, tem um cabra aí, um pastor de ovelha e o bicho é bruto. Sabe o leãozão lá, o barbatana? Pois é, rapaz, caiu na mão desse rapaz, ele passou o leão, não aguentou não. Sabe o ursão lá, o conhecido, o Juba Lula? Pois é, rapaz, ele tentou pegar uma ovelha dele, também não pegou não. Um leão, um urso olhando pro outro e falou, rapaz, vamos mexer com as ovelhas desse cabra não, o bicho é bruto. Entra nessa peleja não, porque parece que com ele o negócio é diferente. Ele fala que serve um Deus lá que acaba com tudo. Ou seja, você não sabe o que as pessoas estão falando de você. Às vezes para você pode ser uma vitória. Eu fico pensando Davi devia ir embora para cá e falar, rapaz, ei, leão, você foi pegar a ovelha de papai, eu vou ter que te matar. Mais um leão que eu vou ter que te matar. E o urso? E o urso? Você podia ter pegado a ovelha de tanta gente, mas você pegou logo de papai, eu vou ter que te passar na espada mesmo. Não adianta não. Eu fico pensando, Davi era um cara que ele tinha vivido tanta coisa lá para trás, que agora, para estar diante do gigante, por mais que era um grande gigante, para ele era apenas mais uma batalha. Irmãos, coisa boa é você conversar com quem tem experiência com Deus. Coisa boa é quando você está num problema e vai se aconselhar com alguém, a pessoa já venceu, a pessoa já triunfou. Ela te dá uma energia, ela te dá uma força diferente. Davi tinha a energia necessária para convencer Saul e todo o exército. Fala, não, pode deixar que eu vou representar vocês, eu vou fazer uma gentileza. Vocês estão aí com medo desse gigante? Pode deixar que eu vou resolver a parada. Davi foi um homem ousado e usado por Deus. 1.3 diz... Deus não decepciona os que nele confiam.
É engraçado porque quando Davi ele vai se ofertar como representante, até porque, como eu lhes disse, a batalha de um lado tinha Golias, mas lá de Israel ainda não tinha ninguém, não tinha nenhum soldado habilitado para entrar na batalha. Quando Davi ele se oferta para entrar na batalha, ele teve que convencer o pessoal. E quando ele foi convencer o pessoal, a Bíblia diz, depois você pode investir tempo lendo em 1 Samuel capítulo 17, caso você não conheça a fundo a história, a Bíblia diz que Saul tenta passar a armadura de Saul para Davi, veste a armadura de Saul em Davi, coloca a espada na mão. A Bíblia diz que Davi, versículo 39, que ele não conseguiu nem andar com aquela armadura, que ele não conseguiu nem caminhar, porque ele jamais havia usado a armadura de guerra. Olha que é interessante, às vezes você pode imaginar que na sua guerra você vai ter que usar a armadura do outro, mas não adianta tentar colocar a armadura do outro em você. A guerra é sua, a peleja é sua, a batalha é sua e a vitória também vai ser sua em nome de Jesus. Mas você precisa entender que não adianta você tentar de alguma forma utilizar-se de recursos de terceiros. Você tem que buscar em Deus e utilizar-se dos recursos quais lhe foram confiados. Verso 39, 40, Davi fala, não dá para mim lutar com esse negócio não. Versículo 40. A Bíblia diz, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão e lançando mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu. Davi abriu mão da armadura de guerra do rei, do capacete de bronze do rei, da espada do rei. Abriu mão e falou, olha, seguinte, eu vou nessa peleja em nome do Senhor, mas para mim nessa peleja em nome do Senhor, eu vou com aquilo que o Senhor tem me dado, com os recursos e talentos que Deus tem me ofertado. E ele pegou o cajado, era o seu instrumento que ele era habilidoso. E ele pegou 5 pedras lisas no ribeiro e pegou a sua funda. Para você entender, talvez a palavra funda ela não é muito clara para você. A funda naquela época era o mesmo que nós utilizávamos, ou que nós já utilizamos na nossa infância, na sua maioria, como estilingue. Davi era um cara habilidoso. E é engraçado porque como Davi ele pegou a funda para ir para a batalha, ele escolheu 5 pedras lisas de ribeiro, a gente percebe que Davi era um cara que estava treinado. Davi era um cara que era habilitado para esse tipo de batalha, para esse tipo de situação. Davi era um cara que ficava possivelmente treinando. Davi não foi o cara que do nada falou, o que tem aí? Tem um cajado, uma funda? Então é para isso que eu vou. Não, não. Ele tinha uma habilitação anterior. Sabe o que eu quero dizer com isso? Às vezes a batalha não chegou, mas você precisa continuar treinando. Você precisa continuar se preparando, você precisa continuar se habilitando. Porque quando a batalha chegar, você tem potencial histórico, você tem lembranças e recordações de grandes feitos que já foram feitos e você vai ter condição. Sabe qual que é o problema de muita gente? Reclama da guerra e não se prepara para antes. Não adianta você querer se preparar somente agora. O ideal é que você... Por isso que a palavra é preparação. Preparar é preparar-se ou é você estar antecipadamente pronto. Isso que é preparo. Antecipadamente pronto. Então Davi ele já tinha um histórico, ele já tinha essa habilidade com esses instrumentos de batalha. Então ele foi utilizar aquilo que estava disponível para ele. E é lindo isso, porque a Bíblia diz que ele foi e pegou 5 pedras lisas no ribeiro. Eu não sei se você já esteve em ribeiro, para melhorar a percepção, mas ribeiro, no seu muito, é um córrego de águas rasas para rasíssimas. Em ribeiro não se dá mergulho. Em ribeiro não tem como você fazer, não, vou sair nadando no ribeiro. Não, ribeiro são águas rasas. Para Davi pegar aquelas 5 pedras, Davi teve que se agachar. Davi teve que se ajoelhar. Numa concepção de postura geográfica, essa perspectiva de pegar 5 pedras lisas no ribeiro demonstra que Davi teve que se encurvar. Em outras palavras, fazendo uma aplicação analógica, tem muita guerra que para eu e você irmos para ela, a gente precisa se curvar antes. A gente precisa se ajoelhar antes, a gente precisa orar antes, a gente precisa buscar em Deus antes. Eu acho lindo essa ideia dele ir ao ribeiro e se curvar. Talvez eu e vocês precisamos orar mais, preparar mais, ter um particular de maior tempo com Deus para antes de qualquer coisa irmos em busca do Senhor. Davi, antes de ir para a batalha, desceu ao ribeiro e pegou 5 pedras lisas.
Será que eu não estou chamando a atenção de alguém que deva orar mais, que deva ajoelhar mais, por mais que talvez você tenha buscado recursos, instrumentos e ferramentas, e deve se buscar mesmo conhecimento, estratégia, atitude, mas não deve se esquecer jamais de buscar a presença do Espírito Santo. Essa perspectiva de Davi agachar no ribeiro para pegar 5 pedras lisas aponta-nos para a ideia de buscarmos a presença de Deus. Tópico 2 diz, vencendo um medo paralisante. Versículo 24 de 1 de Samuel, capítulo 17, diz que por 40 dias, de manhã e à tarde, Golias, o guerreiro filisteu, ele bradava, gritava, dizendo que Israel ofertasse para ele um homem para ir à peleja. Mas diz o texto, versículo de número 24, que o povo de Israel, os guerreiros, quando eles ouviam isso, eles fugiam de diante dele e eles o temiam grandemente, gerando paralisia. Sabe que medo, na medida correta, o medo é bom, o medo é um fator de prevenção do organismo. Na medida correta, na medida devida, ele é necessário. Às vezes é um medo que te impede de chegar num prédio muito alto e querer ficar olhando lá para baixo. Tem gente que não gosta de altura, ele fala, nossa, se eu ficar num lugar alto assim desse tanto, quando eu olhar para baixo parece que como se o chão estivesse me chamando, eu nem gosto de ficar perto. Medo. Mas esse é um medo numa característica preventiva. E eu acho interessante porque o medo no inglês é a palavra fear. Fear forma o anacrônico que pode se dizer falsa evidência de uma aparente realidade. Essa coisa do medo, se você tem esse medo somente num aspecto preventivo de autopreservação, ele é positivo. Agora, se o seu medo ele evolui para um pavor, de maneira que você esteja paralisado, aí ele já é negativo, aí ele já não é bom. A Bíblia diz que o povo de Israel estava com medo, porque já tinham 40 dias que de manhã e à tarde, olha a tensão psicológica que esse pessoal estava enfrentando, psicologicamente falando, diariamente, no período da manhã, no período da tarde, o povo ficava com medo, falava, nossa, de novo. Eu imagino que no meio da tarde o pessoal fala, nossa, tomara que esse Golias não venha no final da tarde de novo afrontar a gente. E ele afrontava da mesma forma, afrontava do mesmo jeito. E por 40 dias, escute bem, 40 dias, 2 vezes ao dia, eles estavam ouvindo essa afronta. Pensa sobre a perspectiva psicológica e emocional desse povo. O povo estava atemorizado, o povo estava assustado, o povo estava paralisado. Sabe que eu não estou falando para a gente que tem ouvido diversas informações negativas e está se paralisando? É bem verdade que não podemos ser ignorantes no que diz respeito especificamente sobre a pandemia que nós estamos enfrentando. Já são mais de 90 mil mortes somente no nosso país. A gente não pode levar isso de maneira que deixamos de acreditar na força negativa que essa pandemia tem. Eu não quero dizer que, nossa, agora você tem que ter fé demais, irmão. Sai pra cima e pra baixo, não usa máscara, vai aí de forma descuidada, Deus vai te guardar. Não. Cuidado. Tem que agir de inteligência. Tem que agir de prudência. Tem que agir com a percepção correta da situação. A Bíblia diz que Davi, que iria enfrentar o gigante Golias, ele não saiu desdenhando, fazendo de qualquer jeito, não. Ele falou, não, rapaz, Deus vai dar esse Golias aqui na minha mão, não vou nem levar minha funda, vou nem levar meu cajado, não, eu vou de qualquer... Não, Davi utilizou os recursos que ele tinha, Davi teve prudência. E é importante que nessa hora você seja prudente, coerente, vigilante, atento. Cuidado, irmão, não brinca com isso não, se preserve. Mas vamos voltar para a lição. 2.1 diz, o medo destrói sonhos. Olha que engraçado. A Bíblia vai dizer, no livro de 1 Samuel 17, que Jessé chama Davi e fala para Davi ir até o campo de batalha. De acordo com a geografia da época, a fazenda de Jessé e o campo de Elá, ou o monte de Elá onde eles estavam, tinha distância de 6,5 quilômetros. E naquela época, como não tinha uma estrutura muito pré-estabelecida, as famílias elas eram responsáveis por cuidar do sustento dos soldados. Eu te disse que Davi tinha 8 irmãos, dos 8 irmãos, 3 irmãos eram guerreiros. Então Jessé estava exercendo o seu ofício comum de gerar providências para os seus filhos, que eram soldados de Israel e estavam na batalha. E diz que ele chama Davi e fala para Davi, olha, vai lá no campo, vai levar mantimento para os seus irmãos e trazer notícias. Olha o que é engraçado. Davi, um rapazinho, ele iria estar levando mantimentos e trazer notícias. Davi saiu de casa para levar mantimentos e para trazer notícias. Mas ele volta para casa como grande campeão de Israel.
Olha que é tremendo, Davi nem sabia. Davi nem tinha noção de que Deus ia promovê-lo dessa forma. Nem Jessé tinha noção, nem seus irmãos talvez tinham noção. Mas Davi sai para poder desfrutar de um grande sonho. Só que Davi só pôde ser triunfante porque ele acreditou num sonho. E qual que era o sonho? A Bíblia diz que quando Davi chega lá, o exército de Israel estava em polvorosa, com temor, com pavor, agitado, trêmulos, diante de Golias, diante do exército filisteu. Davi vê aquela situação, analisa, enxerga a cena, faz uma análise e ele fala, olha rapaz, o que está acontecendo aqui? O negócio está feio aqui. Tem um gigante aí, eu imagino o burburinho entre os soldados, nossa, esse Golias de novo, a gente não suporta esse cara, eu estou morrendo de medo, meu Deus do céu, o que será de nós? E Davi chega nesse ambiente. E a Bíblia diz que Davi ele toma ciência para saber o que estava acontecendo e ele faz uma análise, olha, o que vão dar para quem vencer aí esse gigante? Qual que é a recompensa? Olha, Davi ele enxerga a situação, faz uma análise de risco. Davi, no primeiro ponto, se Davi fosse entrar naquela batalha, nada mais, nada menos era a vida dele que ele estava pondo em risco. Ou seja, eu tenho um risco, mas qual que é a recompensa? Não, o rei falou aí que quem vencer essa batalha aí, quem vencer gigante, esse cara, o rei vai dar riqueza para ele, vai ter isenção de impostos, até a filha do rei ele vai dar em casamento. Olha o negócio melhorando, olha o sonho nascendo na cabeça do rapaz. Essa recompensa é boa, rapaz. Acho que esse risco vale a pena. Eu tenho um histórico aí que esse negócio pode me favorecer. 2.2 diz, o diabo tentará te intimidar diante da crise. Versículos 28 e 29 do capítulo 17 de 1 de Samuel diz que Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouvindo que Davi estava querendo saber o que estava acontecendo, que Davi tinha perguntado a respeito da recompensa, ele ficou nervoso, ele não gostou não. Falou, rapaz, você veio aqui para poder fazer gracinha? Você está querendo saber das coisas? Você está querendo ser o bonitão lá de casa? Eu que sou do exército aqui, rapaz, eu tô assim, com falta de coragem, medo não, com falta de coragem para enfrentar esse gigante. Você vem querendo saber das coisas? Você deixou aquelas poucas ovelhas lá de papai para vir aqui brincar no ambiente? A Bíblia diz que Davi falou, rapaz, verso 29, eu só fiz uma pergunta, só estou querendo saber. Às vezes, o diabo vai tentar te intimidar diante das crises. Vai tentar te fragilizar, vai tentar roubar de você o seu potencial, roubar de você a sua força, roubar de você a sua fé. Eliabe, ele permitiu ser usado para tentar desestimular Davi daquilo qual Davi já estava desejoso de executar, que era em nome do Senhor entrar na peleja e vencer o gigante. Será que talvez o inimigo está tentando intimidar você? Cuidado para aquilo qual você tem dado os ouvidos, para aquilo qual você tem prestado atenção. 2.3 diz, nas batalhas não perca o foco. A Bíblia diz que Davi, quando Eliabe fala isso para Davi, que Davi saiu de perto de Eliabe, continuou conversando com os soldados para saber o que estava acontecendo. Ou seja, Davi não ficou discutindo com Eliabe, Davi não perdeu tempo, não gastou energia emocional para ficar discutindo com Eliabe. Não, Davi deixou o cabra e falou, não posso perder o foco. Aí eu te pergunto, quem é que você está ouvindo? Para quem você tem dado ouvidos? Com quem você tem gastado o seu tempo? O que você tem lido, o que você tem ouvido, o que você tem conversado. Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o quanto fizer prosperará. Preste atenção, o início do Salmo 1, ele começa fazendo um processo de exclusão. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está falando de um processo seletivo de relacionamentos. Eu te pergunto, você tem, não me responde, até porque não tem como você me responder, mas eu te pergunto para autoanálise, para reflexão. Com quem você tem andado? Com quem você tem gastado tempo? Quem que você tem dado ouvidos? Davi saiu de perto de Eliabe. Davi só falou, eu não vou ficar perto desse cara vai fazer eu perder meu tempo aqui, tô fora. Reavalie seus relacionamentos, reavalie as suas companhias, reavalie as suas influências. Talvez eu estou dizendo para a gente aqui que está perdendo, que está sofrendo, que está atemorizado, que está morrendo de medo diante das batalhas da vida, porque tem dado ouvido para as pessoas erradas, tem gastado tempo nas companhias
inadequadas. Reavalie o seu rol de amizades, reavalie seu rol de amigos. Talvez não valha a pena você estar vivendo com gente que só te põe para baixo, gente que só te afasta de Deus, gente que só tira da sua fé, gente que só tira a sua paz, gente que só rouba a sua alegria. Davi avaliou, falou, não, vou ficar perto de Eliabe, não, vou sair fora. Não perca o foco, não. Presta atenção qual que é a sua batalha. Presta atenção para você canalizar energia, esforço e tempo naquilo que é o seu objetivo. E não desperdice energia com pessoas que não te edificam, com pessoas que não te aproximam de Deus. Pelo contrário, gente que te afasta da presença do Senhor. Item 3 diz, vencendo os gigantes. Versículo 51, a parte A, diz, pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Olha, Davi entrou na batalha, ele entrou em nome de Deus, ele entrou na peleja e quando ele teve a oportunidade, ele atirou uma pedra, essa pedra pegou na testa do gigante, a Bíblia diz que o gigante cai com o rosto em terra, Davi corre para cima do gigante, pega a espada e decapita-lhe, arranca-lhe a cabeça. 3.1 diz, Davi tinha consciência da realidade. Coragem não significa enfrentar cegamente os desafios e fé não é sinônimo de ignorância. Davi sabia que para que pudesse entrar naquela batalha ele precisava no mínimo estar devidamente armado. Por isso que ele desceu e pegou as 5 pedras lisas do ribeiro. Davi sabia que estava entrando na batalha em nome do Senhor. Davi ele chega a dizer para Golias, olha Golias, você vem contra mim com espada, com lanças, eu vou contra ti de forma diferente, eu vou contra ti em nome do Deus de Israel. Mas Davi se habilitou com aquilo que era necessário se habilitar. Ou seja, essa perspectiva de consciência da realidade é que Davi fez a análise do cenário, viu como estava tudo e soube com clareza o que ele deveria fazer. 3.2 diz, Davi venceu, pois teve atitude. Davi sabia que Deus era poderoso para dar a ele a ousadia necessária para enfrentar o gigante. Mas Davi teve que tomar o primeiro passo. Davi não ficou lá de joelho à beira do monte, Deus bendito e amado, derruba o gigante, não. Davi se habilitou dizendo, eu vou contra ti. Ou seja, ele tomou uma atitude. Sabe o que talvez está faltando para mim e para você? É isso, é tomada de atitude. Às vezes a gente tem até orado, tem até gastado um tempo razoável diante de Deus, tem até buscado o Senhor, tem cantado, tem jejuado, mas sem faltar da atitude. Ir para cima, se habilitar, se ofertar, dar a cara a tapa, entrar na batalha. Às vezes a gente quer um milagre, quer vencer o gigante, quer triunfar, mas está faltando a atitude, está faltando a postura do eu vou para cima, como Davi fez. Eu vou contra ti em nome do Deus de Israel. Mas antes do Deus de Israel, estava dizendo, olha, eu vou, eu me oferto, eu me coloco. E é tão maravilhoso, porque quando a gente para avaliar, a gente percebe, principalmente no Antigo Testamento, que as maiorias dos milagres que Deus vem fazendo através do povo, começava com o povo. Está lá o povo de Israel, diante do Mar Vermelho, Moisés, ele ora a Deus, dizendo, olha Deus, e agora nós vamos perecer. E a Bíblia diz que Deus fala para Moisés, olha, o que você tem na mão? Eu falo, olha Deus, eu tenho aqui na mão um cajado. Não, então você vai tocar nas águas. O que você tem na mão? Davi, o carregador de marmita, o entrevistador de soldados, o trazedor de notícias, ele não saiu de casa, da fazenda de Jessé, para ir para o Vale de Elá, para poder batalhar, não. Ele saiu de casa para poder levar comida para os irmãos, levar mantimento para o exército, para trazer notícias. Mas a Bíblia diz que ele levava consigo o cajado e levava a sua funda. Ele tinha os recursos básicos necessários para a trajetória da viagem, mas eram os recursos fundamentais para que ele pudesse entrar na peleja. E eu te pergunto, você tem tido atitude? Você tem tido os recursos básicos necessários? Você tem efetivamente se ofertado? Muitas das vezes a gente percebe que existem muitas pessoas que poderiam fazer coisas extraordinárias, mas elas não fazem porque elas estão apenas tendo delírio. A diferença de delírio, de sonho, de projeto é justamente execução. O delírio é um sonho inalcançável. O sonho é uma possibilidade de alcance. E o projeto é um sonho que está arquitetado, estruturado para execução. Tem muita gente que está delirando. Tem alguns que estão sonhando. E tem outros que têm projeto. E projeto envolve ação. Projeto envolve execução. Projeto envolve postura e atitude. Então Davi só venceu o gigante porque ele teve atitude. 3.3 diz,
Davi venceu porque confiou em Deus. Olha o que é engraçado, porque o texto inicia dizendo que havia uma batalha de dois exércitos, que Golias, o grande soldado dos filisteus, ele era um homem habilidoso, um homem devidamente preparado para a batalha, um possível descendente dos filhos de Anak, dos filhos gigantes. Só para você poder ter uma ideia, Golias, desde criança, ele já foi forjado para a batalha, ele já foi criado para ser soldado, ele já foi criado para ser guerreiro, ele já foi criado para poder entrar na batalha. Davi não. A criação de Davi foi apartada, foi pastor de ovelhas. Mas Deus estava forjando ele, Deus estava preparando ele. E Davi só venceu, porque ele confiou em Deus, igual nas muitas outras vitórias menores que ele já tinha tido. Para quem estava de fora olhando, parecia que o vencedor seria Golias. Parecia que o gigante de 2,75 m, com a lança que a ponta pesava 7 quilos, com a armadura de aproximadamente 56 quilos, cuja sua indumentária tinha aproximadamente 115 quilos. Quem olhava de longe, visse Davi, visse Golias, fala, rapaz, Golias vai engolir esse Davi. Golias vai acabar com esse menino, eu não quero nem ver, eu não vou nem olhar. Mas as pessoas não sabiam que aquela batalha não era uma batalha apenas de dois homens, mas que aquela batalha era a batalha de um homem, Golias, que na concepção física era gigante, mas não era, contra Davi, o menorzinho, que de fato era gigante. E ele era gigante porque ele servia ao Deus de Israel. Davi só venceu porque ele confiou em Deus. E eu quero encerrar essa lição dizendo para você que eu não sei quais são as batalhas da sua vida. Eu não sei quais são os problemas, os medos, as dificuldades que podem se apresentar diante de você. Mas eu só sei de duas coisas. Primeira delas, é importante confiar em Deus. É importante se preparar, é importante ter história, ter uma vida de experiências com Deus. E segunda delas, é importante ter atitude nesse processo de confiança em Deus. É crer e agir. Os gigantes só são derrotados porque nós cremos em Deus, servimos a um Deus Todo-Poderoso, porque nós agimos. Eu te convido uma vez mais para que possamos juntos orar. E caso não possa orar, mas para que você esteja em concordância comigo nessa oração, onde eu quero orar e concluir essa lição. E uma vez mais eu te agradeço por ter dado um pouco do seu tempo para juntos aprendermos a respeito de Davi. Que Deus te abençoe abundantemente, viu? Mas vamos orar antes de concluirmos em efetivo. Querido Deus e precioso Senhor, eu te dou graça por essa lição maravilhosa, eu te dou graça por termos embasamento técnico, legal, de quantas coisas boas que o Senhor pode fazer. E nessa hora, meu Pai, apresento diante de Ti a cada um dos meus irmãos e irmãs que estiveram conosco neste período aqui, aprendendo dessa lição. E eu lhe rogo, meu Deus, para que o Senhor possa derramar em nós ousadia, derramar em nós unção, derramar em nós a graça necessária, para que possamos ter momentos a sós com Deus, para que possamos aprender de Deus, para que possamos reconhecer as pequenas vitórias. E nesse reconhecimento de pequenas vitórias, cremos no Teu agir, cremos no Teu mover, cremos no Teu manifestar. Eu lhe peço a Deus, renova-nos a força, a fé, a confiança, a expectativa para permanecermos firmes na batalha. Para que em nome do Senhor Jesus nós possamos triunfar, nós possamos enfrentar os gigantes que se apresentarem diante de nós. Não crendo somente na nossa força, mas agindo, crendo no mover e no agir de Deus. Eu lhe peço, ó Pai, dá-nos graça, dá-nos força, dá-nos convicção de que o Senhor é aquele que zela de nós, que o Senhor é aquele que nos guarda, que o Senhor é aquele que nos protege e que o Senhor é aquele que faz com que possamos triunfar diante das batalhas. Apresento, meu Deus, a cada um dos meus irmãos e te agradeço por crer que o Senhor é aquele que nos dá a vitória de forma antecipada. Abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos e dá-nos condição para enfrentarmos os gigantes e para triunfarmos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão, irmã, que Deus te abençoe. Te agradeço demais. Até uma próxima oportunidade. Permaneça firme para enfrentar gigantes em nome do Senhor Deus dos Exércitos. Que Deus te abençoe. Até logo, até mais. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.